Galera, no vídeo de hoje eu vim aqui para trazer um tema que vocês me pediram muito nas redes sociais. Depois do sucesso do vídeo que eu fiz com o 7700X, mostrando algumas otimizações, me pediram para fazer com outros processadores também. Então hoje eu vou mostrar para vocês aqui as otimizações que eu faria no Ryzen 5 7600, que é o processador mais básico, né, se é que eu posso chamar ele assim, da geração 7000 de processadores da AMD. Então eu vou pegar aqui esse processador, vou ligar ele na bancada, vou mostrar como ele chega original na sua casa, como que ele vai estar e o resultado que ele vai dar, e eu vou mostrar para vocês as otimizações que eu vou fazer, principalmente para a gente tirar um pouquinho de temperatura, porque a gente sabe que esses processadores mais recentes, eles são um pouquinho mais quentes que as gerações anteriores, mas eu vou mostrar para você que dá para a gente tirar ali, ó, 5 graus de maneira bem fácil. Então se você não quer perder esse vídeo, vem comigo e acompanhe todo esse tutorial que eu vou te ensinar passo a passo como fazer tudo isso. Bora pro vídeo. Bom, tendo entendido então, galera, que vocês montaram a máquina de vocês, vocês instalaram um Ryzen 5 7600, tá? Quando você vai ligar o seu computador, ele vai estar exatamente do jeitinho que tá o meu aqui, por exemplo, tá? Eu vou abrir aqui o CPU-Z para exemplificar para vocês, ó. Vou abrir aqui o CPU-Z, já tem alguns jogos, softwares instalados aqui na minha máquina. Tem aqui o 7600, você pode ver aqui que ele tá em estoque, né? O clock dele fica variando, tudo normal. A memória vai estar provavelmente na frequência base do seu sistema, né? Quando você troca o processador ou troca a memória RAM num kit AM5, ele volta tudo para o standard, né, que é o padrão. Então, aqui nós temos 2.398, 2.399, então a gente vai ter 4.800 MHz na prática aqui, né? São 16 GB DDR5 e a placa-mãe que eu estou utilizando é essa aqui, tá bom? Então, a gente vai fazer hoje uma customização aqui desse setup. Mas antes da gente começar a fazer essa customização e essa otimização para você extrair mais performance do seu 7600, a gente vai abrir aqui e vai salvar o monitoramento dele. A gente vai dar uma olhada como que tá o nosso setup. Então, vamos lá. Eu estou utilizando CPU-Z por enquanto e estou utilizando o HW Info, tá? São softwares gratuitos que você pode baixar na internet. Eu vou colocar o link lá embaixo na descrição. Aqui, ó, nessa primeira linha a gente pode ver a frequência atual do processador. Tá vendo aqui, ó? Atual e a frequência dele por núcleo. 4.950, 3.300, fica variando, certo? Frequência máxima, tá vendo aqui, ó? Máximo. Significa que é o máximo que ele atingiu de clock. O máximo que ele atingiu em alguns núcleos, olha aqui, ó, é 5.150, ou seja, 5.1 GHz arredondando aqui pra gente. Ele atingiu em 3 núcleos aqui essa frequência. A memória RAM também está trabalhando aos 2.400, né, que a gente dobra ela, vai virar 4.800. E a temperatura aqui embaixo do nosso processador, ó, a temperatura dele por enquanto, 40 graus aqui de temperatura atual, máxima de 47. É normal esse processador serem mais quentes, né, os AM5, por se tratar de uma versão não X. Se você utilizar um cooler a ar, mesmo que seja mais simples, de 200, 300 reais ali de boa, bem otimizado, né, você vai conseguir ter um processador ali que em pico vai trabalhar a 75, 76 graus sem nenhum problema. E é uma temperatura super normal para ele, tá bom? E aqui a gente pode ver o power também, que é o consumo dele, né? Consumo máximo aqui por enquanto foi 26 watts, tá? 28 agora e ele vai variando de acordo com o que a gente vai utilizando. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma estressada nele pra gente poder analisar isso? Eu criei aqui, ó, um bloco de notas para mim salvar as informações originais, tá? Pontuação de single e multithread do CPU-Z, o clock que ele trabalhou máximo, então o clock máximo dele foi 550 MHz, como a gente viu ali, né? Deixa eu salvar ele aqui, ó, MHz. Depois a gente vai colocar aqui no Cinebench, né? Temperatura máxima e power máximo. Por enquanto já vamos salvar aqui e vamos fechar e vamos dar uma olhada como ele vai ficar na pontuação do Cinebench. Eu vou rodar um benchmark aqui agora, ó, só pra gente entender o comportamento desse processador em estoque. Tá vendo que tá rodando aqui o multithreading, a temperatura dele, ó, foi a 77 graus, 78 graus agora. Isso é ele original, tá? Como ele vem de fábrica. Pontuação single thread, ó, 721 pontos, 5.625 pontos aqui quando a gente está falando de multithread. Clock máximo 550, ó, ele pegou em vários núcleos aqui, ó, 550 durante esses testes que a gente fez e agora tá rodando a 4.950. Consumo máximo 90 watts aqui embaixo, tá vendo? Ó? Tá aqui embaixo. Então esse foi o consumo máximo. Vamos pegar essas informações e vamos anotar aqui, ó. Pontuação single thread foi 720 pontos, pontuação multithread foi 5.625.
Por enquanto a gente não vai pegar temperatura máxima e nem consumo máximo, porque a gente vai rodar o Cinebench para a gente pegar essas informações. Vamos abrir aqui o Cinebench R23, vamos salvar o nosso arquivo aqui. Tô ensinando vocês aqui, ó, no passo a passo, tá? Como eu faria para a gente otimizar, para a gente extrair uma performance legal desse kit aqui e a gente dar uma olhada no comportamento dele, tá? Então vamos acompanhando aqui passo a passo. Primeira coisa que a gente está fazendo é os testes preliminares. É aquilo que eu faço antes mesmo de eu começar a fazer as modificações para ver se está tendo ganhos, diferenças e etc. Vamos fazer um teste aqui de multithreading primeiro, olha lá. Multithreading vai dar pra gente ter uma ideia em uso extremo, qual é a temperatura e qual é o consumo desse processador. 90 watts aqui, ó, de pico, temperatura 77, 78 graus. É isso que ele entrega originalmente pra gente, como ele vem de fábrica, quando você pega ele e liga no seu setup. No meu caso, como eu recebo o processador assim, ó, em blister, certo? Então eu não tenho o cooler box dele aqui para fazer os testes, então eu coloco um cooler customizado. Mas eu não estou exagerando em nada, é um cooler de R$300 que eu estou utilizando ali, é o NZXT T120, que é um cooler ali que ele é bom, é eficiente, porém ele não é caro. É um cooler de, na casa dos R$300 você consegue comprar ele, dá para rolar até uma promoção ou outra que você encontra abaixo de R$300, então se torna um custo-benefício muito bom, tá? Originalmente, ó, esse teste aqui é o nível máximo, é para medir aonde o processador vai chegar. Tá chegando a 80 graus. Se esse processador fosse a versão X, no caso 7600X, provavelmente aqui ele já teria pego 95 graus fácil, tá? Concluiu o teste, ó, deu 14.048 pontos, como vocês podem ver. Então vamos pegar aqui o nosso bloco de notas que a gente salvou, pontuação multithreading, 14.048 pontos, tá? Salvei ele ali, isso aqui eu já posso fechar, não vou mais utilizar. Qual foi a temperatura máxima que pegou? 80 graus, vamos salvar ela aqui, ó, 80 graus. Qual que foi o consumo máximo do meu setup aqui, ó? 90 graus. Então vamos colocar 90 watts no caso. Vamos colocar aqui e nós temos salvo já as informações principais que a gente vai precisar, tá? Se você quiser otimizar mais ainda, você pode pegar alguns jogos desses aqui, ó, e testar. Roda o benchmark de um jogo ou outro. Pega, eu gosto bastante de jogar Rainbow Six. Roda o Rainbow Six para ver. Pega um GTA V, pega um Cyberpunk, roda alguns jogos. Eu não vou fazer em todos aqui, porque é só para vocês entenderem o conceito e como fazer. Mas daí você pode executar mais testes, você pode fazer mais elaborado. Quanto mais testes você fizer, melhor vai ficar validado seus resultados aí e se você teve ganhos ou não de performance, tudo bem? Então a gente vai pegar agora aqui salvar, só para não perder, né? Vamos fechar e vamos reiniciar o nosso computador, tá? Vai lá em reiniciar, vamos reiniciar o nosso setup, ele vai desligar o computador aqui agora no caso, e a gente vai apertar Del para a gente entrar na BIOS, tá? A gente quer entrar na BIOS da nossa placa-mãe. Meu monitor agora está piscando em todas as cores aqui, vamos esperar ele aparecer, acender o teclado, a hora que ele acender o teclado eu vou apertar Del para a gente poder entrar na BIOS, tá? Vamos aguardar, olha lá, apertar o Del agora, apertei o Del algumas vezes aqui e ele vai entrar na nossa BIOS para a gente poder fazer essas customizações aqui no nosso setup. Pois bem, aqui temos a tela da nossa BIOS. No caso aqui eu tenho uma BIOS da MSI completa, estou na versão full dela, com todas as opções ali. Vai variar de acordo com a placa-mãe que você vai utilizar, se for uma Gigabyte vai ser de um jeito, se for uma MSI vai ser de um jeito, da ASUS vai ser diferente, mas todas elas existem as opções que eu vou mostrar aqui. Elas podem ser que estejam escondidas dentro de menus diferentes, com nomes diferentes. E para a gente destrinchar isso, só se a gente fizesse com todas as placas-mães. Aí vai do interesse de vocês. Se vocês curtirem bastante esse vídeo, eu posso fazer um vídeo de otimização para vários modelos de placa-mãe diferentes. Mas eu preciso ver resultados de vocês aí, que a galera tá curtindo, tá bom? Então, primeiramente, vamos começar aqui ativando o XMP na BIOS, tá? No meu caso aqui, eu tô utilizando pentes de memória, galera, que são memórias da HyperX, tá? São Kit Fury Beast DDR5. Essa memória, ela não é compatível com a AMD Expo, tá? O Expo nada mais é do que uma versão melhorada do famoso XMP, que inclusive tá aqui no cantinho, tá? Que basicamente ele puxa um profile padrão já com times de memórias, né, frequência de memória, tudo certinho para funcionar perfeito, compatibilidade perfeita no teu processador. É da Intel essa tecnologia, né? Só que é utilizada pela AMD também. É um padrão que se criou no mercado. A AMD hoje, ela tem o AMD Expo. Tá? O AMD Expo, basicamente, ele é um XMP melhorado, tá? Ele é uma tecnologia, quando você habilita ele, ele não muda somente os times principais da memória, ele muda os subtimes e ele otimiza a cada tempozinho ali pro seu setup. Então essa otimização demora até mais tempo, tá? Ela pode ficar ali processando às vezes 5 minutos para poder customizar os times perfeitos do teu setup. No caso aqui, esse kit de memória não é compatível com isso, mas não é que ele não é compatível, que ele não vai entregar um bom desempenho já e que a gente não consiga ativar a frequência. A gente ativa normalmente, só que através do XMP.
XMP, ó, tá vendo aqui, ó? AMD XMP. Então eu vou vir aqui, ó, na verdade é só a XMP, né? Vou ativar o Profile 1. Quando eu ativar o Profile 1, você viu que mudou aqui, ó, de 4.800 para 5.200. Ele puxou minha frequência para 5.200 MHz. Se eu quiser, eu posso vir aqui ainda, ó, colocar a frequência manualmente a 5.200 MHz. Não precisa fazer isso, mas eu sei que tem gente que tem toque e quer ver 5.200 MHz aqui salvo na BIOS, né, como a frequência principal. Então você pode ir ali e ativar essa opção, tá bom? Ah, Júnior, como que eu vou saber se a opção ficou boa, se funcionou legal? Você pode dar um F10 aqui, salvar, ver se o Windows vai entrar, roda um testezinho, ficou legal, perfeito, pode voltar para BIOS de novo. Eu vou fazer tudo em sequência aqui para ser mais dinâmico pra gente, tá? Agora a outra opção que você vai procurar, que a gente já tratou da memória, a gente já vai ganhar um pouquinho de performance com isso. Se eu comprasse um 7600, eu faria duas opções. Ou eu colocaria um Precision Boost, né, customizado para diminuir o TDP do processador. Você viu que ele chegou a 90 watts lá, né? Eu já tenho um vídeo aqui com o 7700X, que é um Ryzen 7, onde eu limito o TDP dele. Nessa opção aqui, ó, se eu não me engano, ela tá aqui em Advanced CPU Configuration. Aí eu venho aqui em configuração de TDP. Isso mesmo, ó, tá vendo aqui, ó? Eu tenho diversas opções aqui. E se eu for aqui dentro, ó, em Overclock, eu vou ter mais opções ainda, tá? Eu posso vir aqui, ó, cadê? Precision Boost Overdrive. E eu posso aqui configurar ele para um padrão, tá vendo? 75 graus, posso setar ele a 65 graus. Isso vai fazer o quê? Vai fazer que a minha BIOS permita que o processador chegue até 65 graus. Quando ele chegar a 65 graus, ele para de subir clock, ele para de aumentar a performance, ele vai chegar naquele nível. Normalmente, aqui em 75, ele já vai entregar a performance máxima do processador. Não tem por que você colocar mais do que isso. Mas você pode customizar, você pode ir testando cada uma dessas opções aqui na placa-mãe para ver qual se enquadra melhor para você. No meu caso, hoje eu vou mostrar para vocês uma opção diferente, tá? Hoje eu vou vir aqui em Precision Boost Overdrive. Em vez de eu colocar uma dessas opções pré-definidas, eu vou colocar aqui em Advanced. Quando eu colocar em Advanced, eu vou liberar algumas outras opções aqui extras pra gente fazer a customização no nosso setup, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui agora que eu habilitei essa opção, galera, a primeira coisa que eu vou fazer é mudar a curva, tá? Essa curva aqui do Precision Boost, tá? Aqui quando você vai mudar essa curva, você pode mudar tanto por núcleo, fazendo isolado, aí vai de você customizar cada um ali e descobrir aonde fica melhor pro seu caso, ou você pode mudar todos os núcleos de uma forma geral. E aqui você pode mudar a curva de tensão do processador de uma forma que ou você vai acrescentar tensão, o que pode gerar até mais temperatura, como você pode também tirar temperatura. Você vai colocar uma tensão menor, você vai diminuir o consumo muitas vezes. No caso aqui a gente vai trabalhar com ela negativa, ou seja, a gente vai tirar tensão, a gente não vai acrescentar de toda a curva de tensão do processador. O que você me recomenda, Júnior? Você pode colocar aqui, por exemplo, algo como menos 10, por exemplo. Você poderia colocar 10 aqui, ó. Você poderia colocar 10 aqui, por exemplo. Você poderia colocar 20. Você poderia colocar 30. No caso, menos 30. Menos 30 é uma configuração que ficaria legal. Então você poderia colocar aqui, por exemplo, menos 30. Ó. Quero pôr um pouquinho a mais, dar um mais, tá vendo? Ó? Você pode ir customizando, tá? As opções aqui. Basicamente, o que a gente vai colocar aqui é um delta para ele trabalhar a menos 30 em toda a curva, tá bom? Feito esse delta menos 30, a gente vai dar um ESC. A gente vai voltar para essa segunda opção aqui para o menu anterior, né? E aqui nesse menu anterior, a gente vai mudar o clock do processador. Mas, Júnior, por que a gente vai mudar o clock? Porque a gente quer otimizar o processador. Então, a nossa ideia aqui é tentar ganhar mais performance. Então, você pode vir aqui em CPU Boost Clock, tá vendo? E você pode aqui colocar positivo. Por quê? Porque a gente vai adicionar clock nele. Tá vendo que ele apareceu aqui a opção, ó? Aqui ele tá aparecendo 25 MHz positivo, tá vendo? A gente pode adicionar aqui, por exemplo, em vez de 25, ou a gente pode colocar 50, ou a gente pode colocar 100, a gente pode colocar 150, a gente pode colocar 200. Em testes que eu fiz aqui, eu já identifiquei que esse processador ele trabalha legal com 200. Então ele vai conseguir me entregar 200. E o que é esse 200, Júnior? Significa que, quando você viu lá nos testes que a gente fez anteriormente, que ele atingia 550, ele vai me dar margem, se a temperatura permitir, o consumo permitir, para chegar além disso, até 200 MHz a mais. Olha que legal. A gente vai otimizar o nosso processador para poder trabalhar com um overclock controlado de até 200 MHz a mais. Não significa que ele vai ficar cravado a 200 MHz o tempo inteiro. Significa que ele vai poder trabalhar, se precisar, até 200 MHz a mais. Isso levaria o nosso processador acima de 5.3 GHz. Parece algo legal, né? E na verdade é bem legal. Depois que a gente fez isso aqui, ó, a gente vai dar um F10. Olha todas as opções que ele customizou aqui, tá vendo? Vamos repassar, ó. Ativou XMP,
5.2 GHz. A gente colocou a curva, né, a nossa curva de otimização de tensão negativa, e nessa curva de otimização negativa a gente colocou ali para ele trabalhar em menos 30, tá? Então ele vai trabalhar com uma curva negativa de menos 30 milivolts, né, no processador, na tensão dele. Nosso clock do processador a gente fez ele trabalhar positivamente, não foi negativamente, então positivo em até 200 MHz a mais. A gente vai confirmar todas essas alterações aqui, ó, e salvar. Agora é só esperar. Aí, ó, entrou no sistema operacional agora. Lembra lá dos pontos que a gente teve, ó? Pode voltar no vídeo que continua os mesmos aqui, tá bom? Agora a gente vai abrir o CPU-Z de novo e vamos olhar o comportamento. Vamos ver se a gente já consegue enxergar alguma diferença aqui de cara nessas alterações que a gente fez, né? Aparentemente, nada de cara assim, nenhuma mudança drástica. Opa, olha ali, ó, 5.343, você viu ali? Ele apareceu ali, hein? Olha lá, 5.345, significa que ele já ativou um clock maior, já dá pra gente ver que foi interessante essa opção. Frequência da memória, olha aqui, ó, 5.200 MHz, tá vendo? Lembra que aqui tava 2.400? Agora tá 2.600, tá? Se a gente dobrar isso aqui, vai para 5.200 MHz. Então a gente ativou o XMP na memória. Agora eu tô trabalhando na melhor performance possível, tá bom? Vamos rodar um benchmark aqui, ó. Antes da gente rodar um benchmark, vamos abrir aqui o nosso HWinfo, pra gente poder monitorar a temperatura e as informações. Vamos ver se a gente ganhou algum ponto com isso, né? Se melhorou a performance, se a gente tá com uma configuração mais otimizada, né? No sistema, avaliação de 1 a 2 graus. Não dá para saber se foi pela alteração ou não, né? Que é muito pouco, pode entrar em margem de erro. Vamos rodar um benchmark rápido aqui agora. Benchmark. Eu acho que a gente ganhou ponto, hein? 5.800, 5.700. Olha aí, hein? Temperatura 74, 75 graus. Manteve a temperatura, hein? Será que manteve a temperatura e a gente ganhou performance com isso? É isso que a gente quer ver agora, ó. Temperatura máxima, 75 graus. Consumo do processador aqui total, ó, 90 watts. Manteve consumo, manteve temperatura. Vamos ver se a performance melhorou. Ó, single thread era 720, foi para 729. Já ganhamos um pouquinho a mais de ponto aqui, ó. 729. Multithread 5.719. Vou colocar aqui, ó, 5.719. Ganhamos pontos também, ó, tá vendo? Ganhamos mais de 100 pontos aqui. Basicamente 100 pontos arredondando no multithread, né, com esse clock a mais que a gente colocou ali, tá bom? E o clock do processador já deu para ver que, pelo menos por enquanto, ele está a 5.347 ou 49. Vou colocar 49 aqui, mas depois a gente pode validar ali melhor. Vamos ver aqui se aparece. Ó. Olha lá, 5.350, tá vendo? 5.350 foi o clock ali que ele atingiu. Vamos colocar aqui 50 para ficar redondinho. Vamos rodar um mais pesado agora, né? Vamos rodar o nosso Cinebench R23. Por enquanto a gente já viu que a gente ganhou uns pontinhos, né? A performance já ficou legal. Vamos ver se no Cinebench a gente consegue manter essa performance a mais também. Aqui o negócio, né, já é mais pesado, mais complicado de manter. Vou rodar teste de multithreading. Vamos ver se a temperatura antes tinha chegado a 81 graus, eu acho que era. Não lembro agora, acho que era 80, 81 graus. Tá mantendo, temperatura 75 graus. Olha, será que ele vai ficar em 75 graus? 76 agora, acho que ele vai bater ali, ó. Parece-me que ele tá mais frio. Tá? Eu tô fazendo esse teste com diferença de 5 minutos de um teste pro outro. Entendeu? Não tem uma variação na sala aqui, né, que poderia mudar alguma coisa. Olha isso. Voltou para 75 graus. Tá ali, 75, 76, 75, 76. Tá mais frio, hein? Ele pegou 80, 81 graus aquela hora. Nós temos aqui 4 graus de temperatura a menos. 4 a 5 graus a menos de temperatura, tá? Consumo, vamos ver qual foi o consumo máximo. 90 watts, manteve a mesma coisa. Temperatura máxima, 76 graus, tá? Ficou variando, 75, 76, 75, 76. Pontuação, vamos ver o que ele fez ali. Eu acho que ele pontuou um pouquinho menos, hein? Vou colocar aqui, deixa eu ver. 13.880. Deixa eu colocar aqui, tracinho, 13.880. Temperatura máxima antes foi 80 graus, agora foi 75 graus. Consumo máximo antes foi 90, continuou 90. Então esses foram os resultados basicamente, tá? A gente tirou
muito pouca performance, tá? De multithreading. Como você pode ver aqui, ó, ficou basicamente, a gente ganhou em alguns testes, né? Como você pode ver aqui no CPU-Z, a gente chegou a ganhar em single e multithreading, tá? A gente conseguiu ganhar performance. No Cinebench, que é mais pesadão, a gente perdeu um pouquinho, tá? A gente tá falando coisa de, sei lá, uns 4%, talvez até menos de 4%, 13.880 para 14.048. Então mudou muita pouca coisa. Temperatura a gente baixou 5 graus, consumo a gente manteve o mesmo. A gente conseguiu no mesmo cooler, na mesma situação, no mesmo setup, baixar 5 graus, basicamente manter a performance e tirar benefício desse clock a mais em alguns casos, tá? Como você pode ver, em alguns testes ganha, e em alguns testes ali a gente perdeu um pouquinho de performance, mas talvez entre até por uma margem de erro. Bom, pessoal, vocês viram que os ganhos aqui são bem interessantes, tá? Primeiramente, a gente conseguiu ganhar um pouco de performance em single thread, justamente porque a gente aumentou a frequência do processador em 200 MHz. A gente saiu de 5.150 para 5.350. É um processador relativamente bem mais forte. Inclusive, ele chega ali no clock praticamente do 7600X, que é a versão com X desse processador aqui. Você pagou mais barato e você alcança quase a performance do outro. O ponto mais interessante e o mais importante de todos aqui que nós vimos, ele manteve performance, às vezes varia um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, manteve o consumo, então isso não foi mexido, só que tem como mexer, eu já mostrei para vocês ali na BIOS e em outros vídeos que tem como a gente alterar, mas o foco principal foi, nós diminuímos a temperatura. E a temperatura é um ponto muito interessante. Você viu que esse processador, ele atingia, mesmo num cooler custom ali de R$300, ele atingia na casa dos 80, 81 graus. Se eu continuasse o teste, ia até um pouquinho além ali, né? Agora, com as nossas modificações que nós fizemos, nós diminuímos para 75 graus a temperatura desse processador. Então, é uma redução bem interessante. Isso considerando que eu estou utilizando um cooler custom. Isso num cooler box faz milagre. Porque se você vai utilizar no cooler box, que é o cooler que vem com ele padrão ali, às vezes a tua temperatura vai chegar ali a 85, 90 graus. Então você perder ali esses 5 graus nesse cenário aqui, significa que você pode perder até mais de 5, 6, 7, 8 graus num cenário com cooler box. Então você está falando de um processador que está em 85 graus e você vai fazer ele trabalhar a 75 graus, 76 graus no cooler box. Você ganha muito mais segurança no seu setup, temperaturas mais baixas, faz todos os seus componentes em volta trabalharem mais fresquinhos, o que pode te garantir até mais performance. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, comenta lá embaixo se você não entendeu alguma coisa. E se vocês querem que eu faça vídeo também com 7900, com 7700 ou com algum outro processador. E também se vocês querem ver com alguma outra placa-mãe. Eu posso trazer um tutorial de outra placa-mãe, porque os menus, né, variam de placa-mãe para placa-mãe, mas o conceito basicamente é o mesmo. Mas eu posso trazer com a Gigabyte, com a Asus ou com algum outro modelo da preferência de vocês, beleza? Likezão, se inscreve no canal da Pichal se não é inscrito ainda. E nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima!